Fala, impressionadores, bora para a nossa quarta aula do curso básico de Power BI. E essa é uma aula muito importante, porque você vai aprender a criar as fórmulas dentro aqui do Power BI para fazer análises, para você conseguir chegar em alguns indicadores e por aí vai. E antes, para a gente começar, não esquece de sentar o dedo aqui no like se você está gostando do mini curso, porque assim mais gente consegue assistir esse vídeo, porque o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas se ele tiver bastante like. E não esquece que aqui na descrição do vídeo eu estou deixando o link com material gratuito aqui para você baixar e praticar junto comigo, passo a passo no seu computador. Então, bora pro vídeo. Bom, seguinte, vamos lá. Então a grande ideia aqui é, agora que a gente já tem as nossas bases de dados já tratadas, agora que a gente já criou os tais dos relacionamentos entre tabelas, o que vale a gente, qual que é o próximo passo, na verdade? O próximo passo é basicamente pensar quais são as análises, os indicadores que eu quero conseguir apresentar, e aí eu vou, a partir disso, calcular essas informações. Então, a ideia, por exemplo, vai ser a gente abrir um bloco de notas e começar a listar, essencialmente, o que a gente vai querer ter de análise. Então, por exemplo, imagina que eu quero saber qual foi o total de produtos vendidos. Então, por exemplo, eu quero saber a soma da quantidade vendida. Eu vou querer saber também, por exemplo, qual foi a quantidade devolvida, tanto em números absolutos, né? Então, quantos produtos foram devolvidos, quanto também o percentual de devoluções, para eu saber quantos por cento dos produtos sofrem algum tipo de devolução. Eu vou querer saber também, por exemplo, o faturamento total da empresa. Outras coisas que a gente pode querer analisar: o ticket médio. Então, o ticket médio, pensando aqui, ou seja, qual que é o faturamento médio que a gente tem em uma venda. Eu posso querer saber algumas informações um pouco mais específicas. Então, por exemplo, eu quero saber como que foram as vendas, ou seja, o número de vendas, só que em lojas físicas, porque lembra que a gente tem vendas em lojas físicas e lojas online, e a gente vai conseguir fazer esse tipo de análise aqui para conseguir fazer um filtro específico. Então eu quero saber o número de vendas, que foi uma coisa que a gente, em tese, já ia calcular, só que eu quero saber especificamente de vendas em lojas físicas e por aí vai. Então a gente vai ter algumas coisas aqui boas para a gente conseguir começar a criar algumas fórmulas e alguns indicadores aqui dentro do Power BI. Então vamos lá. Se eu quero saber, por exemplo, a soma da quantidade vendida, a lógica é a seguinte. Então eu vou na tabela que vai ter essas informações e eu tenho aqui, ó, quantidade vendida. Só vou colocar aqui a data da venda em ordem cronológica. Então eu vou clicar na setinha para baixo, classificar em ordem cronológica e tá tudo certinho. Beleza, agora eu quero saber qual foi a soma da quantidade de produtos vendidos. Então basicamente eu só tenho que criar uma fórmula que vai somar os números que tem nessa coluna aqui, quantidade vendida. Bom, e aí para criar uma fórmula no Power BI que vai trazer uma única informação, que é o nosso objetivo aqui, eu quero saber uma única informação, a soma da quantidade vendida. Eu vou clicar com o botão direito em qualquer lugar aqui da minha tabela, então vou clicar com o botão direito, e vou vir aqui, ó, nessa opção chamada de nova medida. Então, nova medida basicamente vai ser a forma que eu tenho aqui de criar uma fórmula que vai me dar um resultado, vai me dar um único resultado. Então, eu vou clicar aqui, ó, nova medida, vai aparecer aqui a barra de fórmulas, eu vou dar um zoom aqui nela, com o Ctrl e a bolinha do mouse, e aí eu vou chamar, você vai dar um nome para essa medida. Então, por exemplo, vou chamar essa medida aqui de total vendas. E aí agora você vai colocar o nome da fórmula que você vai querer usar para calcular. E aí o nome da fórmula basicamente vai ser, se a gente está falando da soma, as fórmulas sempre são em inglês aqui dentro do Power BI. Então vai ser a fórmula sum, então soma, e aí você abre o parênteses. Alô, meu Deus, por que inglês? Quer dizer que eu tenho que ter mestrado em Harvard para conseguir usar o Power BI? Não, fica tranquilo, as fórmulas são padrão, então sempre que for soma vai ser sum, sempre que for média vai ser average, sempre que for mínimo vai ser o min e assim por diante. Máximo vai ser max e tal. Então, a lógica é até mais fácil do que, por exemplo, às vezes no Excel, você aprende Excel com as fórmulas em português, e aí chega na empresa em inglês, ou vice-versa, e assim por diante. Então aqui não vai ter esse problema, porque vai ser sempre em inglês o nome das fórmulas aqui, beleza? E aí agora ele pergunta assim, Alon, tá, só que qual que é o nome da coluna que tem os valores que você quer somar? O nome da coluna que tem os valores que eu quero somar é essa aqui, ó, QTD vendida. Então vou somar aqui, vou escrever QTD vendida, com um ponto aqui, e quando eu começar a escrever já vai aparecer o nome da coluna, vou clicar aqui nela, fecha parênteses e dá um Enter. Então a princípio assim a gente já consegue calcular a soma do total de vendas da empresa. Só que aí você pergunta assim, tá, Alon, mas cadê o resultado dessa fórmula? E o fato é o seguinte, o resultado da fórmula não aparece, quando a gente cria uma medida, o resultado não aparece aqui na tabela, porque como é um único resultado, não tem onde aparecer aqui na tabela, mas para ver o resultado de uma fórmula que a gente faz aqui no Power BI, a gente volta lá na guia relatório e a gente cria algum
gráfico, algum visual que tenha essas informações. Então, por exemplo, para criar uma única informação, a gente vai usar esse tal do cartão. Então, vou clicar aqui no cartão, e nesse cartão eu vou puxar essa informação de total de vendas aqui para os campos do cartão. Então, total de vendas, vou arrastar para os campos do cartão, ele vai me dar aqui um total de 2 milhões que a gente teve de vendas. Inclusive, se eu quiser ver mais no detalhe, posso vir aqui, formatar o visual, valor do balão, e eu posso tirar as unidades dele, tá vendo? Exibir unidades, posso vir aqui em nenhum. Então, total de vendas, 2.117.268. Show! Então a gente criou a nossa primeira medida aqui, nossa primeira fórmula. Só que um detalhe aqui para você saber sobre as fórmulas do Power BI, na verdade, para fazer essas contas simples, soma, média e assim por diante, se eu já tenho uma coluna com esses valores, quantidade vendida, eu não era obrigado a fazer essa fórmula que eu fiz aqui. Teria um outro jeito até mais fácil de conseguir criar um cartão com esse resultado aqui de 2 milhões. Então, vou te mostrar. Era só eu criar um outro cartão, vou clicar no espaço fora aqui para terminar de editar o primeiro cartão, vou clicar fora, vou clicar aqui num segundo cartão e agora, ao invés de puxar a informação da medida, da fórmula de total de vendas, eu vou puxar a informação direto da coluna quantidade vendida. Então, vou pegar aqui, quantidade vendida, que é a coluna, vou trazer aqui para dentro dos campos, deu o mesmo resultado aqui, 2 milhões. Se eu tirar aqui na parte de formatação o valor do balão, posso também ter sem unidade nenhuma e vai dar exatamente o mesmo resultado. Então, do primeiro cartão eu puxei da medida total de vendas e do segundo cartão eu puxei direto da coluna, sem precisar fazer fórmula nenhuma, que dá o mesmo resultado. E você fala assim, Alon, por que eu tive aqui, por que a gente criou a fórmula se dava para fazer direto? Basicamente é o seguinte, porque, primeiro, você não é obrigado a fazer isso, né, se for para esse tipo de cálculo, mas 2 pontos. O primeiro deles quando você cria essas fórmulas, você consegue reutilizar elas, você consegue reaproveitar elas para novos cálculos posteriormente. E é o que eu vou te mostrar já já. Então, o primeiro ponto é esse, você consegue reaproveitar. E o segundo ponto é o seguinte, esse tipo de cálculo, de você conseguir pegar a coluna e arrastar para dentro de um cartão, de um gráfico e tudo mais, só funciona para contas simples. Por exemplo, olha só, tá vendo que ele, quando eu puxei a coluna, ele colocou soma de quantidade vendida? Eu posso trocar aqui, para média. Então, saber qual que é a média de quantidade de produtos que eu vendo em uma única transação, em uma única venda. Ou eu posso trocar aqui para mínimo. Qual foi a menor quantidade de produtos que eu já vendi em uma transação? Qual foi o máximo de quantidade vendida em uma única transação? Ou posso voltar aqui para soma. Então, esse ponto de eu trazer uma coluna aqui para dentro do cartão, do gráfico e assim por diante, só funciona para cálculos simples. Depois, quando você for fazer cálculos um pouquinho mais elaborados, você já não vai ter essa opção. Então, você precisa já começar a aprender as fórmulas do Power BI. Mas, de novo, aqui para fórmulas simples, para soma, média e tal, você não era obrigado a criar a fórmula, mas o legal, que nem eu falei, de você criar essa fórmula, é que aí sim você vai conseguir reaproveitar ela para outros cálculos. E aí, para fazer outros cálculos a partir dessa fórmula, você vai precisar ter ela pronta e separadinha aqui. Vou te mostrar já já. Mas vamos lá. Então, a gente calculou o total de vendas. A gente falou que a gente queria saber, por exemplo, o total de produtos devolvidos. Vai ser a mesma lógica. Então, botão direito, nova medida. E aí, lembrando que o botão direito pode ser em qualquer lugar da tabela. E aí, vou chamar a medida aqui de total devoluções, que vai ser igual à soma da coluna de quantidade devolvida. Fecha parênteses, dá um Enter. Vamos ver quanto é que deu o resultado. Então, vou voltar lá no relatório. Deixa eu apagar esse segundo cartão. Vou criar um outro cartão aqui para o total de devoluções e vou visualizar as informações. 7.543 devoluções. Beleza. Então, essas duas contas aqui a gente poderia ter feito só arrastando a fórmula. Só arrastando a coluna, né? Só que agora que vem o legal. Porque como eu tenho o total de devoluções e o total de vendas, a gente falou que a gente queria saber qual era o percentual de devoluções. E aí, a única forma que eu tenho de fazer isso se eu tivesse a informação do total de vendas e também tivesse a informação do total de devoluções, porque aí a partir disso eu consigo dividir uma coisa pela outra para saber o total de percentual de devoluções. Então vamos fazer isso aqui, Deixa eu voltar lá na tabela, vou clicar com o botão direito em qualquer lugar, nova medida, e agora eu vou fazer essa conta aqui de percentual de devoluções, que vai ser igual ao quê? Ao total de devoluções que eu tive, dividido pelo total de vendas.
E aí agora sim faz sentido eu ter essa fórmula pronta, né, de vendas e de devoluções, porque agora eu consigo só reaproveitar essa fórmula que eu já fiz. Então, o que eu poderia fazer aqui se eu quisesse? É fazer a conta mesmo. Então, somar a quantidade de vendas, quantidade vendida, fecha parênteses, dividido pela soma da quantidade devolvida. Repara que como a fórmula começou a ficar grande, ela até pulou para a linha de baixo. Mas, ó, dividido pela quantidade devolvida. Poderia fazer isso. Então, a soma, né, o total de vendas, dividido pela soma, que é o total de devoluções. Mas não precisa disso. Por quê? Porque eu já tenho essas fórmulas prontas aqui dentro dessas medidas. Ó, total de vendas e total de devoluções. Então, fica muito mais direto eu colocar o direto total de vendas, que ele já vai reconhecer aquela informação, aquele número, dividido pelo total de devoluções, sem precisar ficar recriando a fórmula, fazendo soma e tudo mais. Então, na verdade é o contrário, né? Contrário, total de devoluções, então total devoluções dividido pelo total de vendas. Show, agora vai dar certo. Beleza, mas beleza, você entendeu. Então, a gente calculou o percentual de devoluções, vamos ver quanto que deu o resultado. Vou voltar lá no relatório, vou criar aqui um novo cartão, e esse novo cartão, eu vou puxar a informação de total percentual de devoluções, eu falo assim, o Elon, ficou 0,00. Não, calma, é só porque o percentual de devoluções foi tão pequeno que ele arredondou só com 2 casas decimais, só que na verdade, se a gente colocar mais casas decimais, a gente vai conseguir ver o valor certinho. Então, primeiro, eu vou clicar nesse percentual de devoluções, eu vou formatar ele aqui como percentual. Ó. Vou clicar aqui em cima para formatar como percentual, e aí quando eu formatei como percentual, o número do percentual de devoluções, ele é 0,36%, que é a mesma coisa que 0,0036. Então, quando eu não tinha colocado como percentual, ele só estava mostrando aqui o número só com casas decimais, né, sem percentual, e aí quando eu coloquei como percentual, ele já mostrou aqui o 0,36 certinho. Então aqui, percentual de devoluções, 0,36%, e aí você repara como é importante a gente já ter essas medidas de vendas e de devoluções já pré-criadas para a gente conseguir fazer essa análise aqui também. Beleza. E aí a próxima coisa que a gente falou que a gente queria calcular, por exemplo, é o tal do faturamento total. Só que para calcular o faturamento total, você vai perceber que a gente não tem uma coluna, por exemplo, que diga para a gente qual foi o faturamento em cada uma das vendas. Então, se a gente não tem uma coluna que diga para a gente qual foi o faturamento de cada uma das vendas, a princípio a gente não tem uma forma direta de calcular o faturamento total. Mas o que a gente tem é a quantidade vendida e a gente tem o preço unitário. E aí, a partir disso, a gente poderia, por exemplo, calcular o faturamento. E só um detalhe que eu esqueci de fazer quando a gente estava lá na parte do Power Query, tratando os dados e tudo mais, é o seguinte, a gente tinha informação do preço unitário lá na tabela de produtos, e aí a gente reparou que a gente tinha, na verdade, que dividir por 100, né? Que tirar 2 casas decimais. Por quê? Porque os números, olha só, eles estavam assim como na base de vendas. Na verdade, esse produto aqui, ele era R$ 6,99. Só que lá no Excel, ele estava como 6,99. Deixa eu só colocar melhor aqui. Ele estava como 6,99. Então, ele acabou vindo como 699. Então, a gente tinha que, aqui no Power BI, fazer esse ajuste e dividir por 100. Então, a gente tinha feito isso lá na tabela de produtos, só que eu esqueci de comentar para a gente fazer isso na tabela de vendas também. Então, a gente vai poder fazer esse ajuste lá pelo Power Query e a gente também vai poder fazer o ajuste ali da gente conseguir, por exemplo, criar essa informação que está faltando, digamos assim, do faturamento aqui na venda. Então, eu vou voltar aqui na guia página inicial e para voltar para o Power Query, a gente clica aqui nesse transformar dados, que ele vai abrir o Power Query para a gente. E aí, no seu computador, talvez esteja aparecendo esse erro daqui, que é, basicamente, esse erro significa que o Power BI, né, o Power Query, ele está tentando localizar o arquivo de lojas, o arquivo de clientes, o arquivo de produtos, mas ele não está encontrando esse arquivo. E está tudo bem, você vai explicar para ele onde está o arquivo. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no Power Query, na guia página inicial, em configurações da fonte de dados, e aí você vai escolher qual é o arquivo que você quer ajudar ele a localizar. E no caso, a gente vai ter que fazer com todos, digamos assim. Vou fazer, por exemplo, isso com esse arquivo de 2022, base de vendas de 2022. Você vai clicar no arquivo que você quer ajustar, clicar em alterar fonte, e aí você vai clicar em procurar, e vai vir aqui no seu computador e vai pesquisar aqui
pelo caminho. No meu caso aqui, ó, ele vai estar em Google Drive, ele vai estar aqui em hashtag, depois arquivos, e aí vou pegar aqui o arquivo da aula de hoje, então o arquivo de Power BI, e ele vai estar aqui, por exemplo, base vendas 2022, vou clicar no botão de abrir, vou dar o OK e vou clicar aqui no OK mais uma vez. E repara que no 2022 ele já vai fazer esse ajuste. E aí faria a mesma coisa nos outros arquivos, por exemplo, arquivo de cadastro de lojas, ó, configurações da fonte de dados. Na verdade, você só precisa fazer isso nos arquivos que você vai querer fazer alguma alteração, que no caso eu vou querer fazer na base de vendas. Mas o ideal é que você esteja com o Power Query funcionando para todas as bases de dados, porque se você quiser fazer alguma alteração, você vai poder. Então, por exemplo, cadastro de lojas, vou vir aqui em configurações da fonte de dados, cadastro de lojas, alterar a fonte, vou clicar aqui em procurar o arquivo, cadastro de lojas, abrir, e vou dar o OK e vou fechar. E isso provavelmente aconteceu no seu computador, porque se você baixar o arquivo que eu disponibilizei para você, o Power BI, o Power Query, ele vai, digamos assim, tentar procurar a base de dados no computador do Alon. Só que você não está com o computador do Alon. Então, por isso ele não vai conseguir localizar o arquivo. Por isso que está dando esse erro, por isso que é só ir corrigindo. Então, eu vou cortar aqui, já vou deixar todos eles ajustados, só para a gente ficar fazendo isso manualmente aqui na aula. E prontinho, já fiz aqui para todo mundo, já está tudo certo com as bases de dados. Então, agora o que a gente tem que fazer? Vir aqui na nossa base de vendas e fazer aquele ajuste, por exemplo, no preço unitário, que era dividir por 100. Então, vou clicar aqui na coluna do preço unitário aqui pelo Power Query. Vou clicar na guia transformar, porque eu quero editar essa coluna. E vou usar aqui a opção de fazer um cálculo com essa coluna. Então, cálculo padrão, eu vou dividir por 100. Então, vou dividir essa coluna aqui por 100. E ele já vai me dar o valor certinho, 99,99, 70,3 e assim por diante. Show! Só que agora o que eu quero fazer? Eu quero calcular qual foi o faturamento total. Só que para calcular o faturamento total, eu preciso primeiro de uma coluna na minha tabela que me diga qual é o faturamento de cada uma das vendas. Então aqui no Power Query, uma funcionalidade que a gente tem é de criar novas colunas, fazendo, por exemplo, algum cálculo. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a coluna de quantidade vendida pela coluna de preço unitário. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar aqui em cima em adicionar coluna. Aqui no Power Query tem uma funcionalidade para conseguir criar uma nova coluna fazendo algum cálculo, por exemplo. Então o que eu quero fazer? Multiplicar as informações de quantidade vendida vezes as informações de preço unitário. E é isso que eu vou fazer. Então basicamente eu vou pegar essas duas informações e vou multiplicar uma pela outra. Então eu vou vir aqui na quantidade vendida, vou selecionar também a coluna de preço unitário. Então segurando a tecla Ctrl, selecionar as duas colunas aqui. Vou vir aqui em adicionar coluna, porque eu quero criar uma nova coluna. E eu vou vir aqui nas opções de cálculo. Quando eu seleciono duas colunas e venho aqui nessa opção de cálculo, eu estou falando que eu quero fazer alguma operação entre essas duas colunas. No caso, eu quero multiplicá-las duas. Então, ó, multiplicar. E agora ele vai me dar o resultado final, tá vendo? Olha só. Primeira linha. Ele fala que eu vendi um preço de uma unidade, eu vendi um produto de uma unidade, cada produto era 99,99. Então, total, 99. Agora eu vendi duas unidades de um produto de 99. Então, tá aqui, total, 199. Aqui eu vendi, por exemplo, 2 unidades de um produto de $70. Então, tá aqui, $140 total. Então, ele já fez a conta automaticamente para todas as linhas da tabela. Show! Só vou trocar aqui o nome da coluna, vou dar 2 cliques nela e chamar de faturamento na venda e dar Enter. Pronto, então agora a gente já complementou as informações, a gente já tem o que a gente precisa. Vou clicar aqui na guia página inicial, clicar no botão de fechar e aplicar, que ele vai pegar essas modificações e vai levar elas aqui para dentro do Power BI. E a partir daí, a gente vai conseguir calcular o que a gente queria, que era o faturamento total aqui da empresa. Porque aí, a partir disso, a gente pode criar, por exemplo, aquela nossa medida, somando todos os números de cada um daqueles faturamentos na venda que a gente tinha. Então, terminou de carregar aqui a tabela, já está com os valores aqui certinho. Então, por exemplo, deixa eu pegar alguma venda aqui que eu vendi mais de uma unidade. Então, vou olhar alguma venda aleatória aqui, por exemplo. Ó, um produto aqui que eu vendi 4 unidades, cada uma era $43, está aqui 172, certinho. Então agora vamos fazer a fórmula para criar o faturamento total. Então botão direito na tabela, vou vir aqui em nova medida, vou chamar de faturamento total, que vai ser igual à soma da coluna de faturamento na venda. Fecha parênteses, dá Enter e vai ficar certinho aqui pra gente. Show! Então, para ver o resultado, vamos voltar lá no relatório, vou colocar um novo cartão
E dentro desse cartão, vou puxar a informação aqui de faturamento total, que está 548 milhões de dólares de faturamento. Lembrando que essas vendas aqui estão em dólar. E aí uma coisa que fica faltando aqui só no valor monetário é a gente colocar o cifrão ali atrás. Então, colocar o valor da moeda ali. Então, eu vou clicar aqui para fazer a formatação no número, moeda, percentual, mexer em casas decimais e assim por diante. A gente vem aqui na medida, né, faturamento total, e aqui em cima eu vou procurar na opção de moeda pela moeda que eu quero. Então, tem moeda geral, que vai ser o dólar, ou você pode escolher aqui o dólar dos Estados Unidos. Alon, e se os meus dados estiverem em real? Aí você vai procurar aqui, que ele está em ordem alfabética de idioma. Aí você procuraria o português Brasil. Então tá aqui, ó, português Brasil. Mas no nosso caso, como está em dólar, eu vou colocar lá na primeira opção de dólar dos Estados Unidos. Então tá aqui, 548 dólares. Esse foi o faturamento total da empresa. Beleza, então faturamento total está calculado aqui também. Um outro ponto que a gente falou que a gente poderia querer calcular era o ticket médio. O ticket médio seria basicamente eu pegar o faturamento que eu tive em cada uma das vendas e ver a média ali de quanto que eu costumo ter de receita, ter de faturamento em uma única venda. Então, vai ser basicamente uma conta, uma forma muito parecida de fazer, só que ao invés de fazer a soma, eu vou fazer a média. Então, eu vou clicar com o botão direito, vou vir em nova medida, vou chamar aqui de ticket médio, e aí vai ser a média desses valores de faturamento na venda. Então, a média em inglês é average. Então, eu vou colocar aqui average. E aí o nome da coluna, ele pergunta aqui, o nome da coluna que tem os valores que eu quero calcular a média é a coluna de faturamento na venda. E aí, só para explicar como é que eu fiz rápido aqui, ó, comecei a escrever faturamento na venda, e aí ou eu posso clicar nesse texto que está aparecendo sugerido aqui, faturamento na venda, ou eu posso começar a escrever aqui faturamento na venda e usar o atalho Tab. Show? Então, feito o atalho Tab, já preenche aqui para mim os valores. Fecho parênteses, dou Enter, vamos ver quanto que ficou o ticket médio aqui, ó. Então, vou criar um novo cartão, vou puxar aqui o ticket médio que a gente botou, 478 dólares, vou clicar aqui no ticket médio, setinha para baixo aqui nos dólares e vou selecionar aqui a opção do dólar Estados Unidos. Então, ticket médio, faturamento total, percentual de devoluções, total de vendas, total de devoluções. E agora, imagina que eu queira fazer isso aqui que eu comentei com vocês, que era colocar alguma informação um pouquinho mais específica. Então, por exemplo, eu quero saber quanto que foram as vendas, só que total de vendas em lojas físicas. E como é que seriam o total de vendas em lojas físicas? Basicamente, a lógica é a seguinte. Eu tenho aqui na tabela lojas, me dizendo se cada uma das lojas que eu vendo, se ela é uma loja física ou se ela é uma loja online. A gente tem algumas outras lojas. Cadê? Ó, tem loja online aqui, por exemplo. Então, o que eu quero fazer? Basicamente, eu quero fazer o seguinte. Eu quero somar todas as vendas que eu fiz, mas eu só quero fazer essa conta para as lojas que forem do tipo física. Então, basicamente, a lógica é, eu tenho aqui a informação da loja. E lembra que essa informação aqui, essa tabela de vendas, que tem a informação da loja, ela está relacionada com a minha tabela de lojas, tá vendo? Então, a minha base de vendas e a minha base de lojas estão relacionadas, então elas se comunicam. Então, eu sei que loja é essa, eu sei que se ela é física ou se ela é online, porque eu tenho essa informação complementar aqui na tabela de lojas. Então, eu vou ter aqui todos os códigos que eu tenho na tabela de vendas, eu tenho o tipo da loja. Beleza. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma fórmula que vai me dizer que vai me dar o número total de vendas que eu fiz, mas só em lojas físicas. Então vamos lá, vou clicar com o botão direito, nova medida, e aí, para a gente criar esse tipo de fórmula que vai me dar uma condição, que é o que eu quero uma condição, eu quero a soma de vendas, mas não em todas as lojas, só nas lojas físicas. Então eu só quero somar se for loja física. E a fórmula que permite a gente fazer esse tipo de cálculo, ou seja, fazer uma conta baseada em alguma condição, é a fórmula calculate. Então, a fórmula calculate, ela me permite fazer qualquer tipo de conta com qualquer tipo de condição. Então, eu quero fazer a soma das vendas em lojas físicas. Ótimo. Eu quero saber a média de faturamento que eu tive com clientes do gênero feminino. Posso. Eu quero fazer aqui, eu quero saber qual que foi a menor quantidade que eu já vendi
para determinado filtro, critério. Posso fazer também. Então, basicamente, como é que funciona a fórmula calculate? Ele vai perguntar qual é a expressão que você quer fazer, que basicamente é qual é a conta que você quer criar. Depois, ele vai pedir para você colocar uma vírgula para ir para a próxima parte da fórmula, que é você colocar o seu filtro, o seu critério, a sua condição. Então, vamos ver como é que vai funcionar essa fórmula aqui. Eu criei uma nova medida, vou chamar ela aqui de vendas online. Eu vou colocar a fórmula calculate. Primeira coisa que ele pede é a expressão, ou seja, qual é a conta que eu quero fazer. E eu quero somar as vendas. Então, eu vou colocar aqui soma da quantidade vendida. Soma da quantidade vendida. Então, falei qual é a primeira coisa que eu quero fazer, que é somar a quantidade vendida. Só que eu não quero somar de todo mundo. Quero somar só das lojas online. Então, eu tenho que colocar o quê? Vírgula, para ir para a próxima parte da minha fórmula, vírgula. E agora eu vou colocar, para colocar o filtro, o meu critério, eu preciso escolher qual é a coluna que tem a minha condição. No caso, a coluna que tem a minha condição é a coluna chamada de tipo de loja, se não me engano. Isso, tipo de loja, que é uma coluna lá da minha tabela, cadastro de lojas. Então, vou clicar aqui nessa coluna, ó, tipo de loja. Então, eu comecei a escrever a palavra tipo e selecionei essa coluna aqui. E eu vou colocar, o tipo da loja tem que ser igual, e eu vou escrever aqui, entre aspas, online. Por que entre aspas? Porque sempre que eu for escrever um texto dentro de uma fórmula, eu tenho que colocar entre aspas. Então, entre aspas, online, dá um enter aqui agora. Então, o que eu fiz? Eu usei a fórmula calculate porque eu queria fazer uma conta baseada em uma condição. E aí eu fiz a soma porque eu quero somar a quantidade vendida. Eu quero saber o total de vendas. Mas eu não quero saber o total de vendas de todo mundo. Eu quero saber o total de vendas onde o tipo da loja vai ser igual a online. Beleza? Então, o que ele vai fazer por trás aqui? Ele basicamente vai olhar a minha tabela de lojas. Ele vai olhar somente as lojas online. E ele vai pegar, opa, lojas online são essas aqui. E aí ele vai, na minha tabela de vendas, olhar somente as vendas dessas lojas que são do tipo online. Beleza? Então, deixa eu tirar esse filtro aqui, porque esse filtro era só para eu te mostrar, mas ele não impacta em absolutamente nada. Então, vou vir aqui no filtro, limpar filtro e show. Então, vamos ver quanto é que deu o resultado aqui. Então, vou pegar lá na minha guia relatório, vou criar um novo cartão e dentro desse cartão eu vou puxar a informação que a gente teve de ticket médio não, aqui de vendas online e jogar aqui para dentro dos campos. E olha só a diferença. O total de vendas que a gente tinha era 2.117.000 de todas as lojas, físicas e online. E agora eu tenho o percentual de vendas online que é de 216.000. E aí, obviamente, eu posso calcular o percentual das vendas que são feitas online se eu quiser. Então, vou até fazer isso. Ó. Botão direito, nova medida. Eu vou chamar aqui de percentual de vendas online, que vai ser igual às vendas online dividido pelo total de vendas. Então, o 216.000 dividido pelos 2 milhões, vamos ver quanto é que vai dar certinho. Ó. Vou criar um novo cartão, vou pegar o percentual das vendas online e vai dar 0,10, que é o equivalente aqui a, vou colocar em percentual, 10%, 10,22%. Show de bola! Então, repara como fica relativamente tranquilo aqui começar a criar essas fórmulas do Power BI para você já conseguir ter várias análises e depois a gente vai conseguir pegar essas várias análises que a gente fez e colocar dentro de gráficos mais elaborados para a gente conseguir ver qual foi o total de vendas em cada mês, qual foi o total de devoluções em cada mês, qual foi o número de faturamento de acordo com cada fornecedor, de acordo com cada marca e assim por diante. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, qualquer uma dessas informações que a gente tem aqui, a gente pode quebrar ela de acordo com alguma coisa. Então, por exemplo, de acordo com a marca, de acordo com o mês e assim por diante. Então, por exemplo, olha só, eu vou criar uma nova página aqui e nessa página eu vou criar, por exemplo, uma matriz que a gente viu lá na aula passada. Então, eu vou criar uma matriz. Dentro dessa matriz, eu vou colocar, por exemplo, eu vou colocar aqui nos valores, direto aquela informação do faturamento. Ó, faturamento total. Vou colocar aqui nos valores. Vou só aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto, pesquisando por fonte aqui na parte de formatação. Aumentar a fonte para 22, por exemplo. Então, faturamento total, 543 milhões de dólares. Beleza. Só que aqui, nas linhas, eu posso colocar, por exemplo, alguma informação de marca. Então, na verdade, qualquer informação que eu quiser quebrar, né? Então, ó, cadastro de produtos,
posso colocar marca aqui dentro das linhas. Ele vai me dizer qual foi o faturamento de cada uma das marcas. Então, faturamento total de 548 milhões, só que da Adventure Works, 8 milhões, da Contoso, 223, da Fabricant, 9, da Eliteware, 109 e assim por diante. Ah, não quero ver por marca, quero ver por categoria. Consigo ver por categoria também. Ah, não quero ver por nada de produto, eu quero lá na tabela de lojas puxar de acordo com o continente. Então, eu vou puxar o continente aqui para dentro das linhas, ele vai me dizer automaticamente de acordo com cada continente ou de acordo com cada país e assim por diante. Isso vale para qualquer uma das métricas que a gente calculou. Putz, eu quero saber como é que foi o percentual de devoluções em cada um dos países. Então eu posso fazer isso, eu posso tirar aqui o faturamento total, posso lá na minha tabela de vendas puxar o dado do percentual de devoluções, ele vai me dizer como que foi o percentual de devoluções ali em cada um dos países. Então a gente vai conseguir usar isso para criar os nossos gráficos, porque a gente já tem todas essas métricas, a gente vai conseguir analisar essas métricas de acordo com região, cliente, produto e muito mais. Então isso aqui já vai ser muito valioso para a gente conseguir fazer várias análises e montar o nosso dashboard. Então espero que você tenha gostado aqui da nossa quarta aula do curso básico de Power BI. Na próxima aula a gente vai começar a ver essa parte de funcionamento de gráficos, como que funciona o dashboard dentro do Power BI, para a gente já começar a criar essa parte visual, para você já entendendo esse mundo de dashboards aqui no Power BI. E se você gostou dessa aula, não esquece de sentar o dedo aqui no like se você ainda não sentou o dedo, para me ajudar a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. E se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas aulas, porque toda semana a gente posta muito vídeo aqui de Power BI, de Excel, inteligência artificial, muita coisa para você continuar se desenvolvendo no mercado de trabalho. Então, eu te espero na próxima aula, espero que você tenha gostado e a gente se vê na aula 5.